Fernando? Não precisa Bem, compartilhar, não. bem, vamos começar então o nosso estudo hoje. Nós temos estudado o Evangelho de João e hoje, de uma forma muito especial, vamos tentar concluir esse Evangelho tão dinâmico, tão diferente dos demais evangelhos sinóticos, né? João tem uma forma diferente de contar a história de Jesus, ele tem uma ênfase diferente e um propósito diferente. E nós temos, já desde domingo passado, tentado ver essas diferenças. E nós, hoje, vamos entrar no slide 7. O slide 7 vai falar um pouco dessa relação, dessa comparação com os evangelhos sinóticos. Para entender João, essa abordagem solo que ele faz, é também importante entender as diferenças entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. E nós vamos fazer isso hoje, no slide número 7, Fernando. Nós vamos projetar esse slide, e aí você tem esse bolo partido. Evangelhos comparados. E o que é que nós queremos hoje trazer e como elaborar e comparar essas abordagens que esses evangelhos sinóticos têm com o Evangelho de João. A gente vai fazer essas comparações. A primeira delas é que, enquanto os sinóticos desenvolvem registros com etapas históricas que culminam com a morte e ressurreição de Jesus, João desenvolve ideias ou assuntos. Isso é muito interessante para a gente perceber. Há toda uma tentativa nos sinóticos de contar uma história sequencial, para que quem leia, quem ouça, possa entender toda uma dinâmica histórica. É claro que não é uma biografia, como a gente conhece, mas é um desenvolvimento histórico, de relatos históricos. Quando você lê João ele tem um propósito inicial que é para que aqueles que recebam a Jesus se tornem filhos de Deus. E ele, quando fala isso, dessa importância de nos tornarmos filhos de Deus, ele vai para recortes. Ele vai trazendo as histórias dentro de um propósito e não uma sequência histórica comum e costumeira que a gente vê em narrativas históricas. João não vê a história de Jesus como um romance, mas como facetas e escolhas de episódios que ele acha importante relatar. Por isso que eu digo que os evangelhos sinóticos vão colocando etapa após etapa da vida de Jesus, e João traz ideias, assuntos, e mais à frente a gente vai falar mais sobre isso. Segunda coisa que é medida de comparação é que, enquanto os sinóticos há inúmeros casos de possessão demoníaca, em João você não encontra um sequer. Muito curioso isso, né? Porque uma das manifestações do reino é o poder de Deus subjugando o poder de Satanás. João, é claro, vai se referir ao diabo. Ele vai dizer que Jesus, da boca de Jesus, Jesus disse: aí está o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e eu nada tenho a ver com ele. Contando a história da traição de Judas, João diz que o diabo entrou nele. Então, há uma referência ao diabo, mas não há ao conflito da batalha espiritual, da libertação, porque o propósito de João não é esse. Não é de falar das libertações, mas, sobretudo, de falar do evangelho pregado ao judeu e das reações que os judeus tiveram a Jesus e ao seu evangelho, à sua mensagem. Por isso que o diabo não tem palco, o diabo não tem lugar, porque o foco é em Jesus, o foco é na sua obra maravilhosa, gloriosa. A terceira comparação que nós podemos olhar e fazer é que, enquanto que os sinóticos fazem uma apresentação de Jesus, João faz uma interpretação de Jesus. Isso é muito importante e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Se você já leu João, você pode ter alguma relação, alguma lembrança de como isso é feito nele.
João, por exemplo, ele conta a história e ele dá significados à história, ele faz aplicações à história. Por exemplo, ele vai dizer assim: e Jesus disse isso para que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. Então, ele vai interpretando Jesus. É somente em João que você encontra Jesus falando de si. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dá definições. Nos evangelhos sinóticos, a história é contada e se espera que as pessoas que leem e que ouvem a história cheguem às suas próprias conclusões. Em Marcos, a gente viu isso, que Jesus fazia coisas e Marcos narra as reações das pessoas. Alguns creram, alguns dizem que Jesus estava endemoniado. Então, não há um detalhamento a respeito de Jesus, do que ele é, mas sim do que ele fez, e se espera nos evangelhos sinóticos que se chegue a alguma conclusão. Já em João, o próprio João vai interpretando o que ele narra, vai dando sentido, sobretudo quando João chega na questão do crer. O verbo crer aparece 70 vezes, e a variação no substantivo e no verbo vai mais de 90 vezes no Evangelho de João sobre o crer. E João vai dizer assim, ele conta uma história, aí depois comenta, e muitos ali creram que ele era filho de Deus. Aí conta uma história e vai dizer, e ali muitos não creram. Ele vai dando interpretações, ele vai comentando a história que conta. Eu poderia dizer que enquanto os sinóticos falam do Jesus externo, do que ele faz, da ação que ele executa, João, ele fala do Jesus interno, do que ele tem dentro de si, do que ele externiza e o que João tem a dizer sobre ele. Esse é um ponto muito interessante no Evangelho de João, que destoa dos evangelhos sinóticos. Uma quarta comparação que eu quero fazer sobre os evangelhos é que, enquanto os sinóticos mostram funções humanas de Jesus, ou seja, o aspecto humano do ministério de Jesus, João mostra o aspecto divino. Nós, de alguma forma, entramos nisso na aula passada. João tem uma obsessão de mostrar, pelas histórias que ele conta, pelos eventos que ele registra, que Jesus ele é filho de Deus. Isso você não vai achar só nas histórias que ele conta. Você vai achar nos lábios de Jesus. Jesus fazendo questão de se afirmar como filho de Deus, como próprio Deus. Ele usa o termo eu sou, que é uma marca da divindade, o nome que Deus se revelou a Moisés. E nos evangelhos sinóticos nós vamos ver Jesus como rei, em Mateus, Jesus como servo, em Marcos, Jesus como homem, aspectos humanos da humanidade de Jesus. Porém, quando você chega em João, João, em todo o tempo, está mostrando que ele é transcendente, ele é eterno, ele é Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, aquilo que Isaías havia dito que o Messias seria. E há toda uma tentativa aí de mostrar o aspecto divino de Jesus. Uma quinta comparação que a gente pode fazer entre os evangelhos é que os sinóticos, eles são abundantes em registros, em relatos dos milagres que Jesus fez. E João, ele traz apenas 8 milagres. E outra coisa interessante, que nos sinóticos, a fé produz milagres. Ou seja, os milagres são produtos da fé. É comum nos evangelhos sinóticos Jesus dizer, a tua fé te salvou. Ou seja, eu fiz isso por causa da tua fé. Quando você vai para João, você vai descobrir que são os milagres que induzem a fé. Porque os milagres ou sinais, e só em João aparecem os termos sinais relacionados aos milagres, e João usa esse termo sinais, e eu vou abrir um parênteses aqui. Os sinais, como o nome já diz, ele aponta para algo, é igual ao sinal de trânsito. O sinal, quando você vê o sinal, aqui está dizendo algo, através de ser uma expressão única e isolada, uma estampa, você pensa em uma porção de coisas.
Quando você lê os registros de João, você vai encontrar 8 milagres ou 8 sinais. E sempre João, se você já leu ou for ler o Evangelho de João, você vai ver isso aí. E, por exemplo, João 2, quando Jesus faz o seu primeiro milagre registrado, que é em Caná da Galileia, ele transforma água em vinho em um casamento. João vai dizer, e ali deu princípio aos seus sinais. E os sinais são o quê? São os sinais da sua divindade. Os sinais que ele faz apontam para quem ele é, apontam para a sua manifestação divina, de Deus se manifestando em Jesus. Então, os sinais tinham que promover fé de que ele era o Cristo, o Messias. E não apenas os sinais como nos outros evangelhos, os sinais, aliás, nos outros evangelhos, a fé, quando você crê, move a mão de Deus para fazer um milagre. Nos outros evangelhos não se fala dos milagres como um sinal da divindade de Jesus, mas como um meio de dinamizar e de trazer à tona a nossa fé. João aponta os milagres de Jesus para que o judeu creia. Note, João escreve para judeu, e o judeu precisava crer, não que Jesus era poderoso, mas que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. E quando ele faz milagres, milagres sobrenaturais, aquilo deveria causar nos judeus, por meio dos sinais miraculosos, a certeza de que Jesus era o Cristo. Porém, a gente sabe que isso não aconteceu, poucos judeus creram, a maioria descreu, por isso que Jesus foi para a cruz. Mas essa diferença básica eu quero deixar aqui para os irmãos, né? Nos evangelhos sinóticos, os milagres são produtos da fé. Em João, os sinais induzem a fé. É para que se crê. E a gente pode ler isso. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Em João 10, 38, Jesus vai dizer assim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, as obras que Jesus faz têm um objetivo, para que haja fé no coração de quem vê, quem contempla. E isso não estava acontecendo da parte dos judeus. No outro texto, João 4, 48, João 4, 48, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Mostrando que a fé era uma fé não para propiciar milagre, mas uma fé para crer que ele era o Messias esperado. O próximo slide, dando continuidade a essas comparações, nós vamos encontrar aqui algumas coisas interessantes também nessa linha de comparação entre os evangelhos. Então, enquanto os sinóticos registram os discursos públicos de Jesus, João traz as conversas reservadas que Jesus teve. E aí está algo bem diferenciado do Evangelho de João. É muito interessante quando você pega o discurso que Jesus, a conversa que Jesus tem com Nicodemos. É uma conversa longa, é uma conversa muito ilustrativa. Quando você vai para João capítulo 4, você tem a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e esta conversa é reservada a ele e ela. Você vai encontrar sempre conversas e não discursos. Quando nos evangelhos sinóticos você se depara com Jesus falando, ou ele fala para as multidões, na maioria das vezes é para a multidão. No Evangelho de João, você vê Jesus conversando com pessoas e diálogos importantíssimos que criaram bases doutrinárias. Por exemplo, o capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, vai construir uma teologia da adoração.
onde adorar, qual monte para adorar. E Jesus diz, nenhum dos dois, nem no monte em Jerusalém, nem no monte em Samaria, mas é em espírito e em verdade, no coração. É com essa disposição. O que importa agora não é o local da reunião, o que importa é o estado do coração, no que tange à adoração a Deus. Você vai encontrar poucos discursos, Jesus falando para as multidões. Você vai encontrar em João diálogos e conversas muito importantíssimos. Por isso que eu digo que João, ele tem essa característica de ser o evangelho da intimidade, intimista, caseiro. É o evangelho do dia a dia, da conversa com pessoas, e não com o genérico, não com a multidão. E isso é muito rotineiro, e você vai se deparar em João com vários diálogos, em especial o diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, que vai do capítulo 13 até o 16. É toda uma conversa com os 12, antes da sua partida, antes da sua ida aos céus, antes da cruz, né? Sempre conversa, e essas conversas são muito importantes, e a oração nada mais é do que uma conversa que Jesus tem com a gente. Uma outra comparação que a gente pode fazer com os evangelhos é que, enquanto os sinóticos focam o ministério na Galileia, João destaca o ministério de Jesus na Judéia. Agora, é importante fazer aqui um comentário. Não é que Jesus passou um tempo na Galileia e passou um outro tempo na Judéia. Não é isso. De fato, o ministério de Jesus, ele foi mais tempo na Galileia. E você tem que lembrar que Jesus, ele foi criado em Nazaré. Ele só nasceu na Judéia, em Belém. Mas ele depois é criado na Galileia. E ele vai, eventualmente, a Jerusalém, principalmente nas festas. Então, você vai encontrar Jesus lá em Jerusalém, sobretudo nas festas religiosas em Jerusalém. Pois bem, quando eu falo isso, é para que a gente entenda o Evangelho de João, Jesus morando na Galileia e indo a Jerusalém. Nessas idas a Jerusalém, Jesus teve encontro com os judeus no templo, em outros lugares, e ali trava-se conversa entre eles e judeus, e o conteúdo teológico é construído ali, por exemplo, João 6, João 8, são conversas muito importantes que Jesus tem com os judeus, até mesmo o capítulo 9, Jesus está ali falando em Jerusalém. Então, João, ele tem uma intenção clara de dizer, eu quero narrar, e me importa narrar as idas que Jesus fez às festas em Jerusalém e o que ele conversou com os judeus. E eu não sei se eu devo colocar algo agora, talvez eu vou introduzir algo que poderia fazer lá na frente, mas eu acho importante a essa altura. O versículo-chave do Evangelho de João é o capítulo 1, versículo 12. Esse é o versículo-chave de todo o livro. Por quê? Porque lá está escrito, veio para os que eram seus, primeira afirmação. E os seus não receberam, segunda afirmação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os seus não receberam. E como é que eu recebo Jesus? Pela fé. Por isso que Jesus vai insistir tanto na necessidade de crer. E João também. João, 90 vezes, vai usar o verbo substantivo que tem a ver com a fé. Não há como apenas contemplar Jesus e achar Jesus bonitinho, uma mensagem maravilhosa, sem desembocar em fé. A relação que devemos ter em Jesus e com Jesus é uma relação de fé. E essa relação de fé vai fazer de mim uma nova criatura, vou nascer de novo, é isso que Nicodemos ouve de Jesus. Essa nova relação de fé com Jesus vai me tornar nova criatura, ou filhos, e a todos quantos o receberam, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, e o Espírito Santo vai, a partir disso, entrar na nossa existência e trazer o processo de santificação, de comunhão, de uma vida devota e na presença de Deus. Tudo isso é em decorrência da fé. E João fala regularmente disso. Vai contar que os judeus a quem Jesus veio não receberam Jesus. E depois vai contando histórias particulares de pessoas que receberam Jesus. Nicodemos é um exemplo. A mulher samaritana, João capítulo 4, é um exemplo. No capítulo de número 6, aquele homem que é curado no tanque de Betesda, é um outro exemplo. O cego do capítulo 9, que é interrogado pelos judeus, e ele diz para os judeus, olha, um homem chamado Jesus tocou em mim e eu fui curado. Então, esse encontro com Jesus mudou a vida dele. E João vai narrando histórias, ao contrário da história dos judeus que não o receberam, ele vai contando história de pessoas que o receberam. Marta e Maria receberam. Lázaro recebeu. Capítulo 12, a mulher que lavou os pés de Jesus com seus cabelos e perfumes, receberam. E no capítulo 13 ao 16, você vai encontrar o momento especial de despedida de Jesus com os seus discípulos, aqueles que também o receberam. A história gira em torno do capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto que a história dos judeus é a história daqueles que não o receberam. Há um paralelo, há uma diferença. E na vida é assim também, hoje é assim. Você vai encontrar aqueles que ouvem, que são confrontados pela mensagem, pela história de Jesus, e o recebem. E há outros que não o recebem. A intimidade está reservada para aqueles que o recebem, para aqueles que andam com ele. É isso que, de uma forma muito clara, fica aqui nessa ideia dessa sexta comparação, de que Jesus ele conversa com quem recebe a ele, e discursa para quem apenas é um espectador, que precisa tomar uma decisão. A sétima comparação é que, enquanto os sinóticos focam o ministério na Galiléia, João destaca o ministério na Judéia, de alguma forma eu já falei disso. A oitava comparação é que, enquanto 2 dos 3 evangelhos sinóticos registram, por meio de genealogia, a origem humana de Jesus, João com Marcos, são os 2 evangelhos que não têm genealogia humanas, eles não falam da origem de Jesus humana. João, por outro lado, ele inicia o seu evangelho falando da origem de Jesus divina. Ele não precisa de genealogia humana. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tônica de João é dizer que Jesus procede de Deus, e ele está relacionado a Deus, e que ele é o próprio Deus. É a doutrina da Trindade, que a gente não tem tempo de tratar aqui, como 3 pessoas são um. Algumas pessoas veem a doutrina da Trindade como se fossem 3 pessoas independentes, separadas umas das outras. A doutrina da Trindade não é isso. A doutrina da Trindade é uma pessoa que é 3, não uma pessoa que se manifesta em 3. Havia uma doutrina anteriormente, lá no século II, século III, que dizia que Deus era um e que em cada período histórico ele se manifestou como Deus, num período histórico, em outro período histórico ele se manifestou como Jesus, em um outro período histórico ele se manifestou como Espírito Santo. Então eram 3 pessoas diferentes, provenientes de uma única pessoa. Na verdade, uma única pessoa que se manifestava diferentemente em períodos diferentes. Isso não é doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é muito mais complexa, é até incompreensível. Como é que 3 são um? E aí vem
uma grande questão que eu quero colocar a essa altura. Por sermos humanos, limitados, por sermos interferidos pelo poder do pecado, a nossa mente jamais vai alcançar a Deus. Por isso que ele se revela. A revelação, ela tem esse caráter informativo e não explicativo. A Bíblia só apenas revela o que é e quem é. Agora, é tão alto o nível que a nossa mente ou ela aceita ou ela fica sem resposta. A Trindade é isso. Como 3 podem ser 1 e como 1 podem ser 3. Isso a gente recebe pela fé porque a revelação diz que é assim. Jesus em João 10 diz, eu sou 1. João diz no capítulo 1 que Jesus é Deus. Não apenas estava, mas é Deus. O próprio Tomé, vocês lembram? João capítulo 20 vai dizer Jesus Senhor e Deus meu. Ora, como é que Jesus é Deus e Deus Pai é outro Deus? Não, é porque ao adorar Jesus se adora a Trindade única. Então, na teologia, a gente chama da teologia da triunidade. Deus é triuno. Ele é 3 em 1. E quem é da época passada sabe do que eu estou falando, né? O Deus, aquele sonzinho que a gente tinha, que era 3 em 1. Era um aparelho que tocava 3 diferentes mídias. É assim que Deus é. Por isso que não há uma necessidade de uma genealogia humana. João tem um propósito de mostrar que Jesus é Deus. A 9ª comparação, enquanto que os sinóticos são abundantes em milagres, João apenas registra 8. E João não vê milagres como os evangelhos veem, nós já falamos sobre isso. João vê milagres como sinais. Então, ele conta apenas 8. Ele seleciona 8. E lá no final do livro dele, ele vai dizer que poderia ter contado muitas outras histórias, muitos outros relatos, mas ele faz questão de contar aquelas, porque as histórias que ele conta são especiais e ele faz uma seleção de todas as histórias. A 10ª comparação. Enquanto que nos sinóticos as parábolas são usadas como recursos de ensino, em João encontramos apenas uma. Se a gente considerar no capítulo 10, versículo 6, Jesus está fazendo uma breve parábola ali. Mas você não vai encontrar em João parábolas como você encontra em Lucas, em Mateus e um pouco em Marcos. Mateus e Lucas são ricos em parábolas, um recurso de linguagem em que Jesus conta histórias e nessas histórias Jesus ele vai usar um método comparativo que nós chamamos de parábola, que é diferente de uma símile, de uma metáfora, que pega um elemento único e faz a comparação. Por exemplo, eu sou a luz. Luz é uma comparação. Ela pode ser símile ou metáfora. A parábola é uma história toda contada e que nos remete a uma conclusão, a um sentido único, e não há parábolas praticamente em João. Isso é muito comum nos sinóticos e não em João. E, por último, a 11ª comparação entre os sinóticos e João é que, nos sinóticos, nós vamos encontrar o relacionamento humano de Jesus com as pessoas. Aqui, no caso, você vai encontrar o relacionamento pai e filho, Deus e Jesus, de uma forma muito extensiva, e é bem evidenciado isso em João. E Jesus também verbaliza muito isso, ele vai contar muito para as pessoas, para os seus discípulos, como é a relação dele com o Pai. Ele vai dizer, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu estava aqui sublinhando alguns textos bíblicos em que Jesus vai dizer assim, eu e o Pai somos um, o Pai me honrará. Tudo isso para falar de como ele convive com o Pai. No capítulo 5, versículo 30, Jesus vai dizer, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ainda no versículo 26 do capítulo 5,
Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em mim mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele conta muito dessa experiência, desse relacionamento entre ele e Deus. E, de alguma forma, ele está dizendo agora que vocês são filhos. Lembre-se que quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador se torna filhos. João 1,12. E ele está dizendo, a minha relação com o Pai é uma relação de intimidade, de comunhão, de pertencimento, de entrega. E isso vocês também podem viver intensamente, aprofundar cada vez mais isso. E nessa relação, Jesus vai focar também a questão do ser enviado. O Pai me enviou. E lá no final ele vai dizer, eu também vos envio. Essa relação de autoridade, de obediência entre pai e filho, fica clara aqui no Evangelho de João, aquele que manda, aquele que obedece. Jesus, ao obedecer, não o faz com constrangimento e obrigação. Você vê nas atitudes de Jesus, nos lábios de Jesus, que obedecer era algo prazeroso para ele nessa relação com o Pai. O prazer de ver o Pai feliz, de ver o Pai contente ao ver o filho cumprindo a sua vontade. E isso é uma lição extraordinária para a gente também. Às vezes, o obedecer, o cumprir a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, é um preço para a gente, porque muitas vezes nós lutamos contra a nossa vontade carnal para fazer a vontade do Pai. E olhamos ou enfocamos para aquilo que a gente abriu mão, e como é penoso abrir mão de prazeres humanos para fazer a vontade do Pai. E Jesus diz que é plenamente possível fazer a vontade do Pai, e isso ser prazeroso para o Pai e também para nós. Você já pensou nisso? Em fazer a vontade de Deus como algo prazeroso para nós? É isso que Jesus traz e propõe para nós. Pois bem, eu queria agora falar um pouco sobre a estrutura do livro, o esboço do livro, e aqui trazer alguns pontos que eu acho que são importantes na estrutura. O slide número 9, Fernando, você já está projetado, nós temos aqui as divisões do livro. A introdução, que vai do capítulo 1 até o 18, quando João faz nesse preâmbulo, nessa introdução, a informação que Jesus é divino, é preexistente e que ele subsistia de forma incorpórea. Jesus não tinha corpo, ele era espírito vivo, ele era logos, ele era verbo, ele era palavra, e ele se encarna. É isso que o versículo 18 vai dizer. O verbo que era eterno, que vivia na eternidade, que vivia sem corpo, que vivia com Deus, agora se fez carne e vive com os homens, para abençoar e salvar homens. A mensagem do capítulo 1, capítulo introdutório, é mostrar o preço que foi necessário ser pago, o que foi necessário ser feito para que a salvação de fato se efetuasse. Era necessário que o Filho de Deus se tornasse homem. E ao se tornar homem, se tornasse nosso representante legal, porque só homem representa homem, e não apenas sendo nosso representante legal, mas o preço da divindade, abrir mão das credenciais divinas para se fazer homem e nascer, e assim viver a vida dos mortais. Tudo isso como demonstração de amor, tudo isso como prova de amor eterno para salvar pecadores indignos. E quando Jesus se faz carne, ele tem uma missão a cumprir. A missão da encarnação era o primeiro momento, era a primeira etapa. A encarnação só faz sentido quando a gente entende que o fim da encarnação é a morte na cruz. Quando eu falei que Jesus ele se encarnou para ser o nosso representante legal, para se fazer homem, porque se Deus morresse na cruz sendo Deus por nós, ele não poderia nos representar. Ele é Deus e nós somos mortais, ele precisava ser homem, se encarnou como homem. E quando ele vai à cruz, ele vai e morre como homem.
e toma as nossas culpas, toma as nossas condenações e sofre ainda na cruz. E quando ele sofre todas as nossas penalidades, ele diz ao final, está consumado, cumpri a missão para o qual o Pai me enviou. A minha encarnação agora tem o seu cume, o seu clímax, quando eu morro. E assim, ao morrer, eu que sou representante da raça humana, morro por eles. Por isso que nós dizemos que Jesus morreu por nós, porque ele morreu em nosso lugar. E por ser homem, representando-nos, ele pode cumprir as exigências da lei. Lembra lá de Gênesis, capítulo 1, quando Deus colocou o homem no jardim? Os relatos de capítulo 1, 2 e 3 são relatos ricos e diz que Deus colocou um fruto. Diz, no dia que você comer desse fruto proibido, você certamente morrerá. E esse homem comeu e morre. A partir dali não tinha jeito mais para o homem. A única forma de resolver o problema da morte foi de Deus enviar Jesus. E ele tinha que se encarnar para ser representante humano. Adão não era homem, ele não trouxe a morte aos homens. Jesus, para trazer vida aos homens, tinha que ser homem. E por isso que eu gosto muito de Paulo, quando escreve a Timóteo, quando ele diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus. Claro que não, você está atento. Jesus Cristo, homem. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E a ênfase que Paulo dá ao homem é uma ênfase importantíssima, porque esse homem é o igual aos demais homens. Esse homem é o Salvador de todos os homens. É aí que Jesus, então, nós temos no capítulo 1, 19, até o final do capítulo 12, o ministério de Jesus aos judeus, tanto na Galileia quanto na Judéia. Jesus vai ali falar aos judeus, aqueles que precisavam recebê-lo, e a gente sabe que a maioria não recebeu, mas ele veio, ele cumpriu sua missão, e ele faz os sinais. E aí você vai encontrar os primeiros sinais, de 1 a 4, os outros sinais do capítulo 5 ao capítulo 10, e o último sinal, que é no capítulo 11, 12, que é o sinal de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, e ele vai dizer que o último sinal que ele tinha que fazer era de derrubar e construir o templo, uma referência à sua morte e ressurreição. Jesus diz também que morrer e ressuscitar era um sinal de que ele era divino, um sinal de que ele era o Messias dos judeus. E que os judeus não perceberam isso, eles não leram Isaías 53, do servo sofredor que morre por nós. Mas Jesus está dizendo, se tem um sinal que comprova a minha divindade, é a morte e a ressurreição. Aí nós entramos na segunda divisão. Temos a introdução, o ministério público aos judeus, depois o ministério aos seus, ao seu grupo seleto, aos seus discípulos, aqueles que privavam da sua intimidade, do grupo íntimo de Jesus. E aí nós temos um texto que daria aulas e aulas. Aulas e aulas. Quando Jesus vai aqui falar sobre a sua partida. E eu gosto muito da preocupação de Jesus, porque ele primeiro dá uma lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos e mostrando que maior é quem serve, o que ele fez. Ele sendo maior, sendo Deus, ele serve aos menores, que somos nós, os pecadores, os seres humanos. Depois ele mostra que alguém, um dos 12, iria traí-lo, e ele demonstra quem iria fazer isso. Judas se antecipa e sai para trair. E ele, então, começa uma conversa agora com os 11. E no capítulo 14, ele fala de uma forma muito coração com esses 11. E esse cuidado muito de alguém que ama, né, de um irmão, de alguém querido. Ele diz, não se perturbe o coração de vocês, continue crendo em mim, continue crendo em Deus, e faz a promessa da vida eterna, dos lugares celestiais. E
os discípulos entram em pânico, né? Assim, para onde o senhor vai? Nós vamos ficar órfãos. E ele chega mais adiante e diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Promete o Espírito Santo, fala da obra do Espírito Santo. E dos evangelistas, quem fala mais da obra do Espírito Santo aqui é Jesus em João. E ele vai falando aqui que o Espírito Santo vai fazer morada em nós, ele vai trazer paz, ele vai mostrar o papel de Jesus. O Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa. Fala no capítulo 15 da necessidade de estar nele, continuar nele, na videira verdadeira, e nós somos os seus frutos. Fala e prepara os seus discípulos para o ódio que a igreja vai enfrentar, que eles vão enfrentar por serem discípulos de Jesus, que o mundo odiará, mas ele diz assim, que da mesma forma que ele venceu o mundo, eles vão vencer. Então, continuem firmes, essa é a mensagem que Jesus dá. E no versículo 26 do 15, falando do Espírito Santo, ele fala como consolador, o parácletos, o advogado. Diz assim: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E no capítulo 16, ele faz ainda algumas recomendações, fala da obra do Espírito Santo, a partir do versículo 5. Ele percebe a tristeza dos discípulos e diz que a tristeza deles seria transformada em alegria no final do capítulo 16, e até que chega na oração 17. A oração 17 é uma parte, para mim, top, diferenciada. É a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Pelos discípulos do momento ali e por nós que ainda iríamos crer. É um momento de abertura de coração de Jesus que ele faz, e é um capítulo todo em que o que ele fala a Deus é narrado por João, é contado por João, e do cuidado que Jesus tem pelos seus, aqueles que o Pai lhe entregou para salvar. E aí é maravilhoso. Aí nós encerramos o ministério aos seus discípulos, quando ele fala com eles. É um momento de um diálogo, de uma conversa muito privada, muito particular entre eles. Por isso que João é o evangelho da conversa, é o evangelho do olho no olho, da intimidade. E a terceira e última parte, o slide de número 10, o último slide, nós culminamos e terminamos aqui o esboço do livro com o clímax pascal, Jesus em Jerusalém para a Páscoa, essa tragédia e ao mesmo tempo o triunfo, Jesus morrendo por nós e triunfando por nós na cruz. E temos aí a prisão, o inquérito, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, o aparecimento. E o capítulo 21 eu coloquei aqui como uma conclusão. E seria bom a gente dar uma olhadinha aqui no capítulo 21, é um texto que para mim é muito importante. Eu tenho, em alguns momentos da minha vida, voltado para esse texto, porque o texto dá oportunidade a Pedro, né? Pedro havia negado Jesus e só João narra de uma forma mais profunda a negação de Pedro. Só João vai dizer que Jesus chegou praticamente a praguejar o nome de Jesus quando negou, debaixo da insistência dos seus inquisitores, insistindo que ele era um seguidor, e ele vai dizer: eu não conheço esse tal Jesus, e pragueja o nome de Jesus. E Jesus dá uma chance, uma oportunidade a quem lhe faz mal, a quem lhe trai. E Jesus aparece no mar de Tiberíades. Lembra que ele marcou o encontro com Pedro e com os demais. E quando Jesus se apresenta a eles, se apresenta à beira-mar. E Pedro está ali no barquinho junto com os demais apóstolos, que são aquele trio, né? Pedro, Tiago e João. E em um dado momento, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor que está lá à beira do mar. E Pedro mergulha na água com vergonha, porque estava com pouca roupa. E depois eles se achegam à beira-mar.
E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu fico imaginando essa pergunta que talvez eu não fizesse, porque ao perguntar se Pedro o amava, estava confrontando com a ausência de amor na negação, porque quando a gente nega, a gente não ama, a gente nega porque não ama. Jesus, entendendo as limitações do amor de Pedro, insiste: Pedro, tu me amas? Ele faz por 3 vezes essa pergunta, e Pedro, nitidamente constrangido ali, diz: o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. E até que ele declara que, apesar das suas imperfeições, ele o ama, do seu jeito limitado, mas ele o ama. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Isso nos deve ser consolo, isso nos deve ser uma palavra de ânimo, porque quantas vezes nas nossas inconstâncias, nas nossas ações tão contraditórias, nós estamos negando Jesus. E mesmo assim ele continua atrás de nós e dizendo: tu me amas, e dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro continuou, e foi bênção. Depois da ressurreição de Jesus, e Pedro pôde fazer o seu papel na história da igreja. Por quê? Porque o poder do amor o restaurou. O poder do amor trouxe esse homem de volta aos trilhos. Nunca deixe os teus trilhos, o seu vagão fora dos trilhos, por se convencer ou ser convencido pelo diabo de que não tem jeito mais para você e que não tem mais esperança para você. Há um Deus que ama perfeitamente. E quando ele nos ama perfeitamente, ele pega a mim e a você, imperfeitos, e dá a chance de tentar de novo. Como dizia o cantor popular: tente outra vez. Essa devia ser a máxima nossa. Tente a segunda, a terceira, a milésima vez, mas nunca desista de seguir Jesus. Até aqui deixamos nossa palavra. Que Deus abençoe. André, pode terminar a gravação. Obrigado. Pois bem. Parece que era o Fernandinho que estava gravando também. Fernandinho, é? Não entendi, Fernando. André, pode terminar a gravação, André. André saiu. Volta, André. Enquanto André não volta, perguntas e contribuições, meus irmãos. Um de cada vez. Pastor, eu queria... Todos me ouvem? Sim. Eu queria fazer uma observação. O senhor falou aí que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Por quê? Foram 3 vezes que Pedro o negou. E eu aprendo nessa passagem que aquilo que Deus nos dá, de maneira nenhuma ele nos toma. Ou seja, ele preparou Pedro para ser um missionário da palavra, para apacentar as ovelhas dele. Então, apesar do que ele fez, e mesmo até por isso, ele foi restabelecido no objetivo, no projeto de Deus, que seria apacentar, levar a palavra de Deus a todo mundo. Isso é muito importante, essa certeza que nós temos que, apesar de nós não sermos perfeitos e não somos, ele está sempre com a mão estendida. Outra coisa que eu falo, talvez eu grave um vídeo essa semana sobre João 21, eu gosto muito de dizer o seguinte: quando Jesus perguntou pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Era 3-1 para a negação. Uhum. Quando Jesus perguntou a segunda vez, era 3-2 para a negação. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Era 3-3 para a negação. Empatou o jogo, na verdade. Aí ele termina dizendo: apacenta minhas ovelhas. 4-3. Sempre o amor de Deus vence e ganha. Amém. Mais alguma contribuição, pergunta? Posso fazer alguma? Pode, cara.
Complementando aí o que a Sônia falou também, estão todos me ouvindo? Sim, sim. A primeira, filhos, né? Segunda, amor de filho, depois o de Eros, e ele cria algo mais profundo, já queria apacentar as ovelhas. Ele vai lá no fundo da alma de João, e aí vem o amor ágape, aquele que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas eu queria fazer outra colocação, pastor, é que lá em Gênesis, no princípio, né? Sim. João vai muito mais fundo. Ele vai para o grego, ele vai para o logos, ele vai para o verbo, que é antes de tudo. Ele vai ele fala, era o verbo, e o verbo se fez carne, quer dizer, antes do mundo, antes das coisas serem criadas, o logos, a palavra já existia. Um exemplo muito rústico, nós estamos sendo contemplados dessas aulas. Mas essas aulas aconteceram através, primeiro, de uma palavra. Só começou com alguém, o Espírito Santo te induziu, te instruiu, te orientou, e aí vem a ação, que é o verbo, que é a palavra. Então, aí você teve o Fernando, e teve os outros colegas aí, irmãos em Cristo, para colaborar, e temos nós aqui como os ouvintes. Verdade. Então, o apóstolo João, ele vai longe, ele vai antes. No princípio, já existia esse grupo da terra. A terra estava sem forma e vazia. E aí vem a ação, vem a palavra. Mas eu quero tocar num outro assunto, que os sinóticos, eles falam sempre, o senhor acabou de relatar durante sua transcrição, que a fé, se tiveres fé, em Mateus 17:20 diz, se tiveres fé como um pequeno grão de mostarda, dirás a esse monte, vai para lá. Né? E aí, no caso do apóstolo João, ele vai para os sinais. Porque nem todo milagre é um sinal, mas todo sinal é um milagre. Exato. E dos milagres, Deus nos dá essa autoridade, e temos visto isso ao longo da história da igreja, os milagres estão acontecendo. Mas aquele que faz o milagre é Deus. Correto? Uhum. Nem sempre os apóstolos fizeram milagres, a igreja continua fazendo milagres até hoje, através da obra do Espírito Santo, mas a pessoa que opera aquele milagre vai operar em nome de alguém.